5 minutos de conversa no cais. O sono do bebê e, por que não dizer também, dos responsáveis. A chegada de um bebê, ela traz muitas mudanças na família, e algumas bem difíceis. E eu acho, e nós também aqui, que talvez a mais difícil seja a privação do sono. Quem já não ouviu no final de gestação, as pessoas dizerem assim, aproveita para dormir agora, porque depois que esse bebê nascer, não dorme mais. Ou então assim, quando o bebê dormir durante o dia, durma também depois que ele nascer, porque senão você não descansa. Outra fala, não deixe ele dormir muito durante o dia, porque senão de noite ninguém descansa. E o que você me diz disso? Mito ou realidade? Quando a gente pensa no sono, a gente está pensando também em tudo que envolve o sono. Onde esse bebê vai dormir, se é no mesmo quarto, se é separado de quem cuida, no berço, no ninho, se é junto da cama. E aí, se ele vai dormir bem à noite. Todas essas preocupações que giram em torno do bem-estar do bebê, mas também existe uma vida, uma casa, existem outras coisas que precisam ainda continuar funcionando, né? Às vezes até outro filho, né? Exato. Às vezes até outro filho, outras pessoas na casa, né? E aí é uma situação interessante pensar, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem da, acho que é Mariana Vilela, né? Quando ela traz justamente essa questão, né? Então, é uma situação muito nova. Até a chegada daquele bebê, a família se constituía de um modo, né? E chega justamente uma pessoa na família de grande importância que não sabe ainda distinguir o que é dia, o que é noite, né? E aí é interessante a gente pensar que, além disso, essa criança depende 100% geralmente da mãe ou do pai. Olha, tem uma coisa que entrou nesse balaio também ultimamente, né? Principalmente em relação a essa criança vai dormir. Né? Então, a gente tem ouvido muitas coisas e muitas polêmicas, dormir na cama junto com os pais, não dormir. Será que quando o bebê dorme na cama junto à noite, esse é um descanso relaxante mesmo para os pais? Ou existe uma preocupação de amassar aquele bebê, né? Ou isso é um mito? Então, tem algumas coisas que vão acontecendo da forma como se pensa essa chegada do bebê. Aliás, na maternidade antigamente, o bebê ficava no quarto com a mãe, né? Hoje não sai mais do quarto. Hoje não sai do quarto, né? E às vezes aquela mãe, ela está também precisando de cuidado, né? Aquela família está precisando de cuidado. Então, de novo, retomando a leitura que eu fiz da Mariana Vilela, né? Quando ela coloca da ajuda necessária, de uma rede de apoio necessário para essa família, para essa mãe em especial, né? Então, cuidar dessa mãe, ajudar, cuidar desse bebê também, para que essa mãe consiga dormir. Aliás, né, quando você disse assim, enquanto o bebê está dormindo, durma também, mamãe. Não, essa mamãe, ela pode dormir quando esse bebê ainda está acordado, né? E, para isso, ela precisa de que alguém cuide dessa criança. Uma rede de apoio, uma pessoa, se não tem uma rede, né? Uma pessoa, uma mulher, um homem, né? Alguém da família, um amigo, que possa apoiar essa mulher nesse momento. Porque essa ajuda, ela vai melhorar a situação dessa mãe, que vai estar mais disposta para cuidar dessa criança, inclusive com todo esse mistério, que não é tema desse nosso 5 minutos de conversa, mas tem também essa mãe precisa descansar para que ela fique bem para amamentar essa criança, né? E eu acho que a gente também, sem cair no estereótipo de gênero, né? Se tem 2 papais, né? Esses papais também precisam descansar, um deles precisa, né? E às vezes existe a vergonha de pedir, alguém pode preparar uma comida para mim, alguém pode trazer alguma coisa, alguém pode lavar uma louça, lavar uma roupa.
E às vezes não precisa ser necessariamente alguém da família, mas a pessoa também tem que se permitir ter essa clareza de que sim, precisa de ajuda nesse momento para poder cuidar bem do bebê e da pessoa também. Porque parece que isso, a gente quando pensa nisso, tanto é importante para a criança, para o desenvolvimento infantil, o sono de qualidade, mas também quem cuida, né? Porque senão esse momento acaba sendo aquele momento de estresse, onde as pessoas estão sobrecarregadas, Sim. né? E tudo isso Sim. faz com que aquele momento, ao invés de tornar um momento prazeroso, se torne um verdadeiro caos, né? Sim. E assim, essa mãe dormindo, descansando à noite, é uma mãe que certamente estará mais disposta para cuidar dessa criança durante o dia. E esse cuidado diferenciado de dia e de noite, certamente vai ajudar nessa definição dessa criança do que é dia, do que é noite, né? Então, essa mãe, esse pai, esses pais ou essas mães precisam descansar durante a noite, justamente para que estejam mais dispostos, né? 5 minutos. 5 minutos de conversa. Só para falar do conforto, né? E dormir bem também, a gente tem que pensar que não é porque é bebê que não tem as mesmas necessidades nossas. Então, conforto térmico, né? De estar num lugar, de a gente pensar na temperatura para esse bebê, né? Sim, Essas sim. coisas são importantes também, tá? Quando é dia, quando é noite, quando é claro, quando é dia. A gente vai ter 5 minutos de conversa. Até o próximo vídeo.